Oi, 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 gente! Voltamos com mais um vídeo do livro Os Ungidos. Olá, tudo bem? Que bom estar de volta aqui para estudarmos esse assunto maravilhoso que é sobre Oséias. Essa semana nós estudamos na lição da Escola Sabatina, né, na lição dos adolescentes, a história de Oséias, do profeta Oséias. E eu achei muito lindo, muito linda a lição por completo, e aqui o título da lição que tem é Coração Partido. E eu achei assim triste, tocante a história de Oséias e como, né, Deus usou essa metáfora, essa ilustração para falar que ele também estava com o coração partido. Realmente foi isso, assim, uma lição maravilhosa. Espero que você tenha aprendido bastante. Se você ainda não assistiu nossa playlist da lição dessa semana, eu vou deixar linkado aqui a playlist toda, então você vai poder assistir a lição da semana toda, né, todos os vídeos, e entender um pouquinho mais de como Deus usou a vida de Oséias para ilustrar o seu próprio sentimento, aquilo que ele estava sentindo. E nós sabemos que toda semana a lição é baseada em alguns capítulos, um ou mais de um capítulo do livro Os Ungidos. E essa semana nós estudamos o capítulo 22 e 23, ou 23 e 24. Foi os dois capítulos que a gente estudou. E pra mim, primeiramente, foi uma surpresa, porque eu achei que ia estar contando assim a história de Oséias, dando alguns detalhes a mais. Só que esses dois capítulos, eles se aprofundaram um pouco mais para nos mostrar como estava a nação de Israel naquele período. Então, nesses dois capítulos, a gente pôde ver um pouquinho mais sobre como que estava a nação de Israel para que Deus chegasse ao ponto de pedir tudo aquilo que a gente viu, né, que aconteceu na história de Oséias, que ele se casasse com uma mulher adulta e assim por diante. Então, por que Deus chegou a esse ponto? A gente pôde visualizar aqui nesses dois capítulos. O capítulo 23 tem o título O Declínio e a Queda de Israel. A gente pôde ver nesse período de declínio até a queda de Israel. E o capítulo 24 vem falando, tem o título Destruição por falta de conhecimento, que é uma coisa que chama muito a nossa atenção, essa questão de como assim foram destruídos por falta de conhecimento. Então eu queria que Misael agora comentasse um pouquinho pra gente quais são os pontos principais dessa lição, o que a gente pode aprender, o que a gente pode tirar de aprendizado dentro desses dois capítulos. Muito bem, a história de Oséias é uma história intrigante, né? Demais. Eu não queria estar no lugar dele, nem que me pagasse caro. Ele, como todos estudaram a semana, casou com uma mulher, Deus pediu que ele casasse com a mulher é prostituta. E traiu ele várias vezes, teve filhos com outros homens e sempre ele ia e perdoava a mulher e trazia de volta. Por fim, a mulher virou escrava, ele foi lá e comprou a mulher para ser sua novamente. Então você pensa que tamanho de amor é esse, né? E Deus depois fala para Oséias, olha, essa mulher é o meu povo. O meu povo me trai todos os dias e eu aceito eles de volta. O meu povo é tão rebelde que eles viram escravos do pecado e eu vou lá e pago o preço para trazer eles de volta. Então, para você saber o que realmente estava acontecendo com o povo de Israel para chegar nessa situação de Deus usar essa comparação, nós iremos meditar um pouquinho aqui nos dois capítulos que nós estudamos durante essa semana, né? O primeiro capítulo, que é o capítulo 23, está falando sobre o declínio e a queda de Israel. Depois das histórias que nós estudamos anteriormente, de Elias, Eliseu, De todos aqueles reis, a partir daí só foi terror para o reino de Israel. Todos os reis que entravam eram corruptos, Idólatras. E se corrompiam, adoravam outros deuses, desviava a nação das leis de Deus e cada vez mais eles se corrompiam. A maioria eram assassinados e sucedeu assim esses acontecimentos cada vez mais no reino de Israel. Ou seja, o povo desviou dos mandamentos de Deus e Deus não estava mais protegendo o seu povo. Desde quando Deus fez a aliança com Moisés ao sair do Egito, Deus prometeu que se o povo fosse fiel aos seus mandamentos, ele tinha ali uma aliança com o povo de proteger, de cuidar, de fazer com que a nação prosperasse
e vivesse bem aqui na terra. Então essa era a aliança de Deus, se fossem fiéis aos mandamentos. E agora percebemos aqui que todos os reis que entravam se corrompiam, a nação estava corrompida, abandonou os caminhos de Deus e Deus não estava mais cuidando do seu povo. E é justamente nesse ponto, nesse contexto, nessa perversão, nesse distanciamento da nação de Deus, é que aparece o profeta Oséias. Amigos, alguns comentaristas chegam a dizer que esse período que Israel estava vivendo estava bem parecido com o período antediluviano. As pessoas estavam tão corrompidas pelo pecado, tão pervertidas, que alguns chegam a comparar com os antediluvianos, para você ter noção como é que o povo estava longe de Deus. E agora Deus levanta o profeta Oséias para fazer um apelo para essa nação pervertida. E Oséias ele já chega ali trazendo alguns apelos cheios de amor, para que o povo fosse tocados pelo Espírito Santo. E ele começa a falar para a nação, para voltar para Deus, porque o que a nação estava passando era por ter afastado dos caminhos de Deus. E ele pede ao povo para arrepender, porque Deus ele é amoroso, ele está de braços abertos, ele perdoa o pecador e ele está esperando a nação se arrepender, voltar para fazer uma aliança com ele, porque o interesse dele era proteger a nação de Israel, fazer com que eles fossem destaques no mundo. E Oséias começa ali com esse apelo, com as suas profecias, e juntamente com esses apelos ele trazia algumas sentenças que Deus mandava ele avisar para o povo, alguns juízos de Deus que iria cair sobre a nação de Israel. Deus sempre alertava eles, e nesse período Deus fez com que o profeta Oséias trouxesse mais mensagens de alerta para esse povo. Olha, vocês vão virar escravos, fiquem espertos, vocês me abandonaram, eu não posso proteger vocês porque vocês não querem saber de mim. A Síria vai invadir e vocês vão virar escravos. Então Oséias estava trazendo ali toda essa mensagem, avisando para que o povo voltasse para Deus. E o juízo de Deus ele foi adiado. Deus é misericordioso demais. Ele fala que vai acontecer e fica esperando para ver se o povo se arrepende. Né? Eu acho engraçado, interessante o que o capítulo vem dizendo justamente sobre isso, que fala que o juízo de Deus é misturado, é temperado com sua misericórdia. Então, ao mesmo tempo em que ele traz o juízo, ele é misericordioso e vai dando chance, vai dando oportunidade para que não precise cair aquele juízo. Mas, infelizmente, às vezes, as pessoas, né, nós temos um coração tão duro que, por mais que Deus adie, que tente evitar ao máximo, o juízo acaba tendo que ser, né, concretizado ali, porque não há outra maneira. Mas é interessante que deixa claro que todo momento em que Deus traz essa mensagem de juízo, ele também está trazendo a sua misericórdia, dando oportunidade. Exatamente. Então, como Deus estava usando o profeta Oséias para avisar sobre esse juízo que ia cair sobre a nação, se ele tivesse agido imediatamente, teria caído esse juízo rapidamente ali no meio do povo, e o povo teria perdido a nação, perdido o reino, né? Mas Deus, pela sua misericórdia, foi aguentando, os anos foram passando, e Deus mandando mensagens, mandando avisos, mas o povo não se arrependia. E chegou uma hora que não teve jeito, o povo ele estava tão distante de Deus que não conseguiu mais se arrepender. E aqui no próximo capítulo, que nós iremos fazer o fechamento, falando um pouquinho do que aconteceu com essa nação, nós percebemos que a destruição da nação de Israel foi por falta de conhecimento. O próprio capítulo já diz aqui, né? Destruição por falta de conhecimento. Esse texto, alguns usam até hoje, dizendo que meu povo perece por falta de conhecimento. Deus não falou isso para mim e para você, ele falou para o povo de Israel lá, né? Nós usamos de uma certa forma, mas tem que saber aplicar esse texto aí. Deus falou que o povo dele ia ser escravizado, ia ser destruída a nação
porque não buscou conhecimento nas leis dele, não quis saber de Deus, né? Eu achei interessante porque às vezes nós aplicamos de uma forma errônea esse texto, porque eu já vi assim, às vezes a gente comenta assim, meu povo perece por falta de conhecimento, como se as pessoas não tivessem tido a oportunidade daquele conhecimento, não tenham o conhecimento, enfim. Mas aqui eu achei interessante que deixa claro aqui, ó, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Foi a sua mensagem, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Eu também o rejeito, pois vocês ignoraram a lei do seu Deus. Então não é porque eles não tinham conhecimento, eles tinham. Mas ignoraram, eles rejeitaram, ignoraram. E às vezes a gente fala assim, tem gente... Quando a gente vê, né, às vezes uma pessoa aos nossos olhos que não está andando de acordo com a vontade de Deus. A gente vê aquilo e pensa assim, né? Às vezes as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. Mas não é porque a pessoa... Mas está fora do contexto. O que quando está falando não quer dizer de uma pessoa que não ouviu falar de Jesus, levando para os nossos dias, né? Não seria uma pessoa que não ouviu falar de Jesus, que nunca ouviu falar das leis, ninguém nunca explicou nada para ela. Não, é uma pessoa que sabe sobre as leis, sabe sobre Jesus, sabe que Jesus vai voltar, conhece, mas rejeita. Exatamente. Então é nesse contexto que está falando que o povo está perecendo por rejeitarem, por aqui fala, ignorarem, né, o conhecimento que elas têm, sim. Muito bem, é isso mesmo. Isso pode acontecer nos nossos dias, né? Como a Sabrina bem mencionou, não iremos julgar as pessoas que não conheceram a palavra de Deus. Mas esse texto pode ser aplicado para mim e para você que conhece conhecemos e continua rejeitando. Aquele que conhece sobre Deus, conhece o que é certo, o que é errado e continua fazendo o que é errado. Que foi o que aconteceu com o povo. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Sabia quem era Deus, continuava adorando imagens de escultura, fazendo abominações contra as leis de Deus, e por isso que Deus disse que eles estavam perecendo. E para finalizar, o capítulo termina dizendo que a Síria invadiu Israel e destruiu as cidades e levou as pessoas para serem escravas lá na Síria. Houve ali uma época que no início que eles fizeram um acordo, a Síria invadiu e deixou um rei em Israel submisso ao rei da Síria durante um tempo, mas quando entrou outro rei, eles vieram e destruíram e aí levaram mais pessoas para a escravidão. Ou seja, a nação acabou, né? Foi só tragédia daí para frente. E há um apelo interessante no final do livro. A irmã White, ela menciona que nos últimos dias, eu creio que se refere a nós aqui antes da volta de Jesus, esse povo de Israel, ela aqui faz essa aplicação com todos os guardadores dos mandamentos de Deus, que está lá em Apocalipse, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Oséias, Ageu tinha profetizado que se o povo desobedecesse, seriam espalhados entre as nações. Nunca mais voltaria a ter ali a sua própria nação, né? Mas ela diz aqui que nos últimos dias, esse Israel agora não mais tem como juntar quem é de sangue original, mas o Israel agora que volta para Deus, que é obediente a Deus. Esse Israel são pessoas de todas as nações que guardam os mandamentos de Deus, que fazem o que eram para os israelitas fazerem naquela época e não fizeram. Mas existirá um povo nos últimos dias em todas as nações, é o Israel de Deus, que vão se unir em obediência a Deus. E é esse povo que irá terminar a pregação do Evangelho, é esse povo que Jesus voltará para buscar. Amém. Eu espero que eu e você sejamos parte desse Israel espiritual que Jesus voltará para nos buscar. Amém? Amém. É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado desse comentário aqui sobre esses capítulos. Lembrando que a lição mesmo da semana tratou bastante da vida, da história de Oséias. Então, se você quer conhecer mais sobre a história do profeta, de como essa situação que estava acontecendo com Israel se desenrolou
com as profecias e na vida do profeta. Eu vou deixar linkado aqui e você pode acompanhar toda a playlist da semana, em especial o dia de terça-feira, terça-feira, que tem algumas curiosidades muito interessantes, como a curiosidade acerca do nome de Oséias, seu significado, entre outras coisas, e sobre o último rei também de Israel, que se chamava também Oséias, e por que isso, o que isso tem a ver. Então, se você quer conhecer mais, clique aí no card e assista os outros vídeos da semana. Desejo para você um feliz sábado, um ótimo final de semana, e nós voltamos com o próximo capítulo na semana que vem. Um abraço a todos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe com seus amigos para que todos também tenham essas mensagens bíblicas para os seus aprendizados, ok? É isso aí, vamos todo mundo aprender mais a palavra de Deus. Um Beijo, abraço gente. a todos, fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.